Já o discurso do Senhor Jesus incomodava, perturbava aquele grupo de pessoas, porque ele tinha feito uma parábola. E aquela parábola dizia a respeito à própria natureza humana e a natureza divina que há em cada um de nós. Parábola do mordomo infiel. E ele havia dito também que não tem como uma pessoa amar a Deus e amar ao mundo, ser amiga de Deus e ser amigo do mundo, porque os amigos partilham valores e diversões e diálogos. Entre os amigos existem coisas em comum, coisas que de lado a lado, de parte a parte, eles divertem, distraem, comunicam-se. E aqui o Senhor estava mostrando exatamente isso, irmãos, um pouco antes, porque os fariseus, eles eram avarentos, eles gostavam só de acumular, corria atrás só do dinheiro, dos prazeres. Como que se faz amizade com o mundo? É só nós tomarmos assento em todas as diversões que o mundo nos propõe. Porque eu já vi pessoa falar comigo: eu não mato, eu não roubo. Faz muito bem de não matar e de não roubar, porque são pecados. Mas tem muitas coisas que as pessoas não fazem, mas fazem outras. Quem tropeça no mandamento, tropeça em tudo. Se eu não amar meu próximo, eu já tropecei na lei do Senhor, na graça. Tem muitas coisas que nós somos livres, nem por isso nós podemos nos justificar. Paulo fala: em nada eu me sinto culpado, nem por isso me dou por justificado. É Deus quem me julgará. Então, irmãos, começa a palavra hoje nos orientando nisso. Não podemos ser amigos de Deus se nós formos amigos do mundo. O Senhor disse assim para os seus discípulos: sabe por que o mundo não gosta de vocês mais? É porque vocês não são mais do mundo. Eu coloquei em vocês a minha palavra, ela cresceu e transformou o jeito de vocês sentirem e viverem, e agora o mundo não consegue se comunicar bem com vocês, porque vocês já não podem partilhar dos mesmos prazeres, das mesmas diversões. Por isso que nós temos que restringir. Sabe o que diz o apóstolo? Eu subjugo meu corpo à servidão. Eu posso fazer qualquer coisa, eu sou livre, mas nem tudo me convém. Eu poderia fazer muitas coisas pela minha liberdade, mas pela minha consciência eu não as farei. A minha consciência me amarra, ainda que a liberdade me mantenha solto. A amizade com o mundo é mais comum do que se pensa entre os crentes. Mais comum do que se pensa. Porque gradativamente o homem e a mulher, o moço, a moça, vai se enturmando com aquilo que as pessoas aí fora vivenciam, a ponto de muitos hoje não considerar mais algumas coisas como pecado, como se Deus tivesse mudado. Uma coisa que acontece com Deus é isso: Ele é imutável. Aquilo que é perfeito não sofre mudança, irmãos. A mudança é própria da imperfeição. A perfeição não tem mudança. Se nós tivermos que fazer uma análise, de quem é que nós estamos ficando mais amigos? Do mundo ou de Deus? Porque também tem essa opção maravilhosa, ser amigos de Deus, amigas de Deus. Vocês lembram aquela vez, narrada lá pelo apóstolo, a primeira pessoa que viu Jesus, a primeira pessoa que entrou lá, que olhou o sepulcro, que conversou com os anjos, foram discípulas, porque tornaram-se amigas do Senhor.
E quando eles falavam, o Senhor falava isso, eles ficavam furiosos. Mostrava, porque isso aqui ele tinha acabado de falar. Olha, se vocês forem amigos do mundo, vai acontecer uma coisa triste com vocês. Vocês vão parar de gostar de Deus. Se vocês ficarem muito amigos de Deus, vai acontecer uma coisa: vocês vão parar de gostar do mundo. São caminhos naturais, eles são totalmente opostos. Vocês vejam que a descrição que nós vamos ler aqui, rever, os caminhos são opostos e nós temos que fazer assim essa verificação. Vocês vejam, eu falo sempre isso, às vezes está em voo internacional, a pessoa está com o ticket na mão, já olhou o voo, pôs no bolso, passou uma meia hora, ele olha outra vez, aí não, eu não posso perder o voo. Nós temos que dar uma olhada como que está a nossa relação com o mundo e com Deus. Porque a morte, irmãos, para nós não é problema, mas pode ser um grande entrave se nós não tivermos amigo de Deus. Esses fariseus, eles eram avarentos, eles ouviam essas coisas e zombavam dele, porque Jesus não dava valor naquilo que eles davam valor. O que o mundo valoriza para Deus não tem valor nenhum, irmãos. Se fôssemos listar aqui a lista de coisas que o ser humano dá muito valor, para Deus, elas são lixo. O que pode, desse mundo aqui, que as pessoas dão muito valor, acompanhar após a morte alguém? Medite nisso. O que anda com você? São exatamente as características de Cristo impregnadas no seu caráter. E elas só vão ficar impregnadas se vocês e nós ficarmos amigos de Deus, ainda que, de alguma maneira, vivendo no mundo, não sermos mais do mundo. O Senhor falou: vós não sois daqui, eu também não sou daqui mais. Paulo, quando ele escreveu uma das suas cartas, ele falou assim: combati contra as bestas em Éfeso. De que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Aqui um grande combate, e não é contra a carne nem contra a sangue. Quem briga com uma pessoa e vai tirar a mágoa na mão, na violência, é porque não entende a palavra de Deus. Nós não lutamos nem contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra os poderes, os exércitos espirituais da maldade que habitam em cima de um grupo de pessoas que é chamado ira, espíritos da ira. Eles andam por sobre a atmosfera e governam o ser humano e querem nos governar também. Todas as vezes que você tiver que confrontar alguém e sair por uma discussão, sair por um debate pessoal, para e medita e fala: eu sou amigo de Deus. Eu não entro no combate dessa maneira. Meu combate não é desse jeito. Eu combato diferente. Eu combato em comunhão, oração e com fé. A fé é a coisa mais temida pelo inimigo. Uma pessoa que tem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé, ela abre e fecha portas. A fé é capaz de nos fazer enxergar coisas onde nada existia. Vocês viram que Elias, ele escutou a voz do Senhor. É o que bastava. Vai ter uma chuva bem forte aí. Mas não tinha nenhuma nuvem no céu. Vai chover. Pode falar para Acabe que vai chover. Ele orou a Deus, não veio chuva, não veio nuvem, não veio nada. Falou: não. Mas eu conheço meu Senhor, oro mais. 2, 3, 4, 5, 6. Ele pôs até a cabeça entre as pernas dele. Ele fez um gesto de humilhação. Está vendo alguma coisa agora? Agora eu estou vendo. Uma mãozinha, uma nuvenzinha tão pequena, tamanho de uma mão de um homem assim, lá longe. Já vem um chuveiro por aí. Pode falar para cá, embora que a chuva vai cair. Deu um temporal lá. Entrou pelo caminho da fé. Hoje
O Senhor te propõe e nos propõe. Vamos viver se há a fé e de tal maneira recusar o mundo. Recusar o mundo. Muitos falam, eu não estou no mundo. Claro que nós estamos no mundo, mas no sentido espiritual não. Mas a gente tem, eu ouvi isso uma vez, eu acho importante. São duas etapas, né? Nós saímos do mundo, quando nós paramos de compartilhar com que aquilo que o mundo compartilha e é pecado. E a fase posterior é quando o mundo sai de nós. É quando nós tiramos de nós tudo que nós pegamos de lá. Essa é que é a posição maravilhosa. O Senhor Jesus reprovava eles. Vós vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Eles se achavam, eles vestiam de roupas muito bem aparamentadas, e eles eram respeitados demais. Eles tinham os filatéricos, onde eles andavam as pessoas abaixavam a cabeça, chegavam para ele, chamava ele de pai, de mestre, beijava a mão deles. Você falou assim, mas vocês são assim respeitados? Porque as pessoas não conhecem vocês por dentro. Eu conheço vocês. E eles respeitam vocês porque vocês têm fachada. Mas isso aqui não me engana, eu conheço vocês. E isso aqui é bonito, porque no nosso meio tem pessoas que às vezes não tem nada, não tem fachada e nunca vai ter. Mas eu falo, eu te conheço por dentro, você é minha amiga, você é meu amigo. O Senhor não se deixa impressionar pelos homens, porque seria absurdo nós pensarmos isso. É o que os religiosos daquela época faziam e fazem até hoje. Eles querem impressionar pela aparência, pela boa oratória. Paulo falou, eu quando fui ter com vocês, eu não fiquei fazendo um discurso muito rebuscado, porque vocês ficassem impressionados com a minha erudição. Não. Eu fui falar com vocês, meu assunto é esse, é Jesus Cristo crucificado. Meu assunto é só esse. Meu assunto é a cruz de Cristo que tirou a minha miséria e pregou lá. E eu vivo essa cruz de Cristo todos os dias, porque nela eu fui justificado. Por isso, queridos, nós temos que realmente fazer uma revisão na nossa história, um check-up. Tem multinacionais que fazem um check-up nos funcionários anual, fazer um check-up. Hoje o Senhor propõe um check-up de nós. Como estamos com relação ao mundo em relação a Ele? Porque esses escribas não estavam bem, não. Eles, perante a eles mesmos, eles eram maravilhosos. Mas perante Deus, eles eram sepulcros caiados. Não se deixavam, eles se deixavam impressionar com eles mesmos, porque eles eram muito paparicados. Mas o Senhor falou, a lei e os profetas duraram até João. Vocês entendem isso aqui? Não se joga a lei fora. O que está escrito aqui não foi jogado fora. O que está aqui é palavra de Deus, é profético. O que ele diz é o seguinte, a lei e os profetas, tudo que está aqui no Antigo Testamento, aponta na minha direção. Se você extrair todo o conteúdo do Antigo Testamento, você vai perceber que a mensagem do Antigo Testamento é Cristo. Ele é o projeto. Chegou o tempo do cumprimento do projeto. Ele chegou, é isso que ele está falando. Não adianta buscar mais apoio na legalidade, na lei. E tem pessoas que buscam apoio na sua religiosidade. Nós temos que buscar apoio no nosso convívio com Cristo, irmãos. É isso aí, o Espírito Santo que pode ministrar isso por nós. Ele falou, é mais fácil passar um tio, é mais fácil passar a terra e o céu do que um tio da minha lei, da lei. E aqui ele entra no assunto logo em seguida que pesava sobre eles. E pesa sobre muitos ainda, hein? Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Você vê que o Senhor Jesus não fica passando pano quente, alisando. Eles eram adúlteros, mentirosos. O Senhor deixou claro, aquele que deixa a mulher e procura outra é adúltero. A mensagem era forte. Hoje tem muitos lugares por aí que já não preocupam mais com isso.
É natural, o mundo mudou. Deus não mudará. A palavra permanece para sempre, irmãos. Aí entra nessa redação, nessa narrativa de um homem rico e de um homem pobre. Um era tão pobre, mas ainda a pobreza não era tudo. Ele tinha doença, ele tinha chagas, feridas abertas, e ele comia de migalhas, de restos que sobravam da casa do rico. Quem tirava dele um pouco da dor eram os cães que lambiam as suas feridas. Morreram ambos. Aqui faço um cenário do que existe nesse mundo e do que existe no outro mundo. Aqui parece que tudo que está em volta de nós é o que existe, mas irmãos, a vida humana, quando ela termina, nós saímos dessa dimensão e entramos em outra dimensão. Não é uma dimensão física. Não há como o ser humano entrar nessa dimensão com tecnologia nem consciência. É inatingível. Aquilo que nós chamamos de realidade, às vezes é fantasia. Irmãos, quando vocês observam o pôr do sol, vocês estão olhando para o passado. Sabia isso? O sol está se pondo, a pessoa olha o sol, que bonito o pôr do sol. Mas aquilo ali é passado. Sabe por que é passado? Porque a luz do sol demora 8 minutos para vir do sol até na terra. Enquanto o sol está se pondo para nós, o sol já não está. Aquilo já aconteceu, é que o tempo de chegar a luz até aqui demora. Tem estrelas que eles olharam no passado aí, ó. Eu vi até uma delas, não me lembro o nome. Foi em 1950 e poucos. Essa estrela tinha morrido há muito tempo, que essa estrela não existe mais. Mas demorou tanto para chegar a luz dela aqui, e só depois dela morta que a luz chegou. Vocês percebem que nós vivemos num mundo que tem até o que nós achamos que é, não é? E o depois? E o depois? Eu falo sempre isso. Irmão, se o ser humano pudesse conhecer assim, conhecer mesmo, entrar num ambiente desse aqui, porque quem foi no céu tem registro, quem for no inferno, aqui na Bíblia não tem registro, eu não me lembro de ter visto. Quem foi no céu precisou de um espírito esbofetear a face dele para ele não ficar soberbo. Foi Paulo. Agora, quem foi no inferno, eu acho que se alguém tivesse ido lá e voltasse, não precisava de nenhum espírito perturbar ele mais. Eu acho que ele ia acampar dentro das igrejas. Nunca que eu quero ir para esse lugar terrível. Essa é a narrativa que está aqui, irmãos. É o rico que tem tudo na mão. Esse rico aqui, irmãos, ele figura também a riqueza do mundo. Vocês lembram qual foi uma das linhas de tentação do inimigo com Cristo? Foi aqui, ó. Levou ele no alto de um monte e mostrou o mundo e a sua glória. Tudo que um homem pode ter de diversão e de prazer, tudo que um homem pode se impressionar, tudo que traga prazer e alegria, foi mostrado para ele. Num relance de tempo, todos os reinos da terra, toda a glória, toda sorte de prazeres. Tudo isso é meu, e eu te darei, tão somente se você se ajoelhar e me adorar. Eu passo todo o comando para você, porque tudo isso é meu. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter helicóptero, pode ter avião, mas se ele tiver o coração voltado a Deus, não tem problema. A questão aqui é que a riqueza possuiu esse homem. Ele não possuiu a riqueza possuiu ele. Tem pessoas que são possuídos pela riqueza, possuídos pelo nome, possuídos pela titulação acadêmica, pela influência política, pelo corpo. Tem pessoas que são possuídas pelo corpo, normalmente as mulheres, mas os homens também. O corpo é que possui a pessoa. Ostenta, mostra, desnuda, é um requinte de sensualismo.
É vista, tirada, fotografia, filmado, tratada como semideusa, semideuses, homens que andam seminus, mulheres que andam seminuas. É o mundo. Será que o crente pode estar junto de um negócio desse? Pode participar, pode assistir um desfile desse aí? Será que nossa escala de valores não está sendo trocada? Será que nós não estamos sendo trapaceados? Eu não tenho nada contra a academia, mas tem pessoas que só vão na academia para modelar o corpo e vestem uma veste tão apertada que é sensual. Como que pode uma mulher santa sair com o corpo assim, mostrando o corpo provocante na rua? Como que pode os homens fazerem a mesma coisa hoje? Quem fica amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas isso aqui não é nada. Bom, nada preocupa muito. Os grandes tropeços, as grandes quedas sempre são decorrentes de pequenos tropeços sucessivos. As más conversações corrompem os bons costumes. Tudo isso aqui é meu, eu tenho de tudo, eu tenho um quitute, eu tenho um prato para quem quiser, eu tenho um paladar variado. E ele não está falando de dentro do inferno, ele está falando da terra. Eu tenho oferta para todo mundo, e cada dia vai ter um para tentar, uma proposta aqui, outra ali. E se nós não estivermos firmados no Senhor, nós podemos ser tragados pelo mundo. Não é que nós somos vencidos, porque quem está dentro de nós é invencível. É a nossa escolha que faz isso. Se eu for ao pecado, Deus não vai me segurar. Mas se o pecado vier a mim, Cristo vai me fortalecer. E todas as vezes que o pecado foi até você, Cristo te fortaleceu. Essa é a proposta do Senhor. Não sermos amigos do mundo, sermos amigos de Deus. É a coisa mais maravilhosa. Essa pessoa morreu, olha o que aconteceu. Morreu, para nós acabou, enterrou o corpo, acabou. Não, mas a coisa não é assim. Se fosse assim, estava fácil. Eu falo sempre, irmão, se morrer, acabasse com tudo, os mais malditos dos homens, eles não teriam medo de nada. Olha um Hitler, hein? O que ele fez na terra? Será que se morresse, acabasse tudo, seria bom demais para quem é mau? Seria ruim demais para quem é bom, porque não teria aproveitado nada, que ainda por cima acabou. Era um problema sem solução. A questão é que quando morre, a coisa começa do outro lado, aí que a coisa piora. Quem é ruim do outro lado, ele vai ver o que ele fez de ruindade e vai receber de eternidade em eternidade. É o que aconteceu com o rico e com Lázaro. Eu pergunto para vocês, qual é o nome desse rico? Eu não sei, aqui não fala. E o pobre, o miserável tem nome, chama Lázaro. Vocês lembram de Ana e Penina? Eu não sei o nome dos filhos de Penina, mas de Ana que sofreu, eu sei, chamava Samuel, um grande profeta. O que é muito alto perante os homens é miserável diante de Deus. O que é desprezível pelos homens, Deus põe lá em cima, que é fé, santidade, respeito. Vivencie a santidade na sua vida e você verá que sua relação com Cristo vai sempre melhorar, cada ano. Esse mundo, irmãos, é uma farsa. Acabou a vida do rico, caiu dentro do inferno. E alguém pode perguntar, o inferno está habitado? Apocalipse dá testemunho que sim. Lá fala assim, a morte dará conta dos seus mortos, o inferno vai dar conta dos seus mortos. É textual, é bíblico. Tem pessoas que saem daqui e já caem dentro do inferno, porque o inferno também não é definitivo. Tem um lugar pior que o inferno ainda, que é o lago de enxofre e fogo. A pessoa sai daqui e cai dentro do inferno. Se ela pudesse voltar, ela voltava. Vou consertar a minha história lá, você está louco, eu não quero vir aqui não. Foi isso que aconteceu. Ele caiu dentro do inferno rico. Na terra devia ter um nome bom, porque todo rico é famoso, tem nome, todo mundo respeita, não é? Mas no inferno, rico e pobre se mistura no fogo. Aqui assim, o rico, eles fazem sessões, fazem até a lei afrouxa para alguns ricos, hein? Rico faz tudo aqui.
Mas lá a coisa é diferente. Lá não tem trapaça, lá não tem suborno. O rei não se impressiona com ninguém. E sabe quem tem a chave do inferno? É o próprio Senhor. Ele viu lá em cima, falou: Lázaro, meu pai Abraão, deixa Lázaro me colocar água na boca, está muito ruim aqui, esse fogo aceso. Eu falei: não, você só recebeu bens, não é porque ele era rico, porque tinha dinheiro, é porque a riqueza possuiu ele. Se vê claramente, ele não tinha misericórdia, ele não tinha sentimentos. Você se divertiu, se regalou. A vida para você foi um grande momento de diversão. Você não se preocupou com nada. Agora você recebeu, tudo que você tinha já recebeu. Agora você vai pagar a sua existência aqui. E Lázaro no seio de Abraão. Irmãos, que contraste. O que para o homem é vil, para Deus é muito elevado. E para aquilo que o homem, muitas vezes, irmãos, honra tanto, para Deus não tem valor nenhum. Qual o melhor sentimento que um ser humano pode ter, irmãos, além do amor? Eu não conheço. A Bíblia também não conhece. Nós somos chamados para viver a graça de Cristo, é nos enchermos do amor de Cristo em nós. E Deus é tão bom que Ele faz uma coisa acontecer. Quando nasce uma criança numa casa, o pai e a mãe, se não for uma pessoa tomada de um sentimento perverso, eles começam a gostar daquele bebezinho cada vez mais. À medida que o bebê cresce, o amor aumenta. Deus deixa o ser humano experimentar o amor dentro do seio da família. Mas o mundo agora quer entrar na igreja e não quer mais, quer acabar com as famílias. É o berço do amor primeiro. Uma mãe que não ama o filho, um pai que não ama o filho, ele nunca vai amar ninguém mais, irmãos. Qualquer pessoa que ele fala que ama é mentira, pode esquecer, é hipocrisia. O amor nasce dentro de casa. Qual pai, a mãe que não ama seu filho? Ora, se um pai e uma mãe amam o filho, irmão, esse sentimento é que Deus tem por nós. É por isso que Ele se preocupa. Tem criança que vai pôr, eu tenho um netinho, deixa ele só de pôr o dedo no fogo, ele quer puxar as coisas, ele quer pegar o copo e puxar. Cabe a mim repreender os instintos, porque ele não tem noção de perigo. Ele vê um cachorro e quer pôr a mão na boca do cachorro. Quem quer dizer, não pode, filho, esse aqui não pode fazer. É assim que nós somos assim como crianças. Tem coisas que nós não entendemos, nós estamos na beira de um perigo e nós queremos ir dar um passo à frente. Aí sucede conosco algumas coisas que nos faz sofrer. Poxa, alguma coisa não deu certo na minha vida, eu ia tão bem, mas de repente deu errado. É Deus tirando você do abismo. É Deus tirando você da queda. É Deus tirando você da vergonha. É Deus, o Pai, cuidando do Filho. O maior homem que esteve aqui, ninguém foi maior do que ele, João Batista. O Senhor disse, dos nascidos de mulher, ninguém foi superior a João Batista. Ninguém. Portanto, todos os apóstolos ficaram menores do que ele, evidentemente. Esse homem a glória dele era uma só: apontar Jesus e falar dele. Vocês percebem como que são diferentes os valores de quem está num ambiente da graça e no ambiente do mundo? Qual que seria natural? Mas ele fala, olha, eu vou apresentar para vocês, eu sou precursor dele, sou eu que vou indicá-lo, eu sou o porta-voz de Jesus. Para falar com ele, fala comigo, porque eu levo até ele, eu sou porta-voz. É assim que os homens fazem aqui. Eu sou porta-voz, eu que falo em nome dele. Quando João viu Jesus, ele era pobre, vestia vestido de camelo, couro de camelo, comia mel silvestre. Eu acho que ele não tinha lugar de morar direito, porque ele vivia nos desertos. Eis aí o Cordeiro de Deus, é Ele. Ele é a razão de tudo. Eu não sou nada, Ele é tudo. Importa que Ele cresça, que eu diminua.
Para os homens ele não valeu nada, mas para Deus, falou, nunca vi um homem dessa envergadura. É o maior homem que já passou por aqui, porque ele se abaixou para levantar Jesus, o nome dele perante todos. Ainda quiseram colocar ciúme nele. Escuta, mas aquele povo que você tinha aí como seus discípulos, agora está tudo seguindo Jesus. E é para seguir mesmo? Eu já falei para vocês, ele é a luz, eu não sou luz. Ele é que é a luz, eu não sou luz. Mas ele falou uma coisa tão bonita, não é? Quem tem a esposa é o esposo. É por isso que, irmão, nós temos que meditar nisso, irmão. Nós temos que ser amigo de Deus para ser esposa, a figura da noiva. Mas quem tem o esposo é a esposa. Mas o amigo do esposo fica alegre quando escuta a sua voz. Ele se intitulou humildemente, sem fazer muito barulho, eu sou amigo dele. Ele não veio para mim, ele veio para buscar um povo, resgatar um povo. Eu apenas fiquei de fazer um anúncio antes, para que quando ele chegasse o pessoal não revoltasse e ele tivesse que destruir todo mundo. Eu fui o pacificador da chegada do Senhor. O Senhor Jesus falou assim, esse é aquele do qual se diz, eis que enviarei meu anjo perante a tua face. O inferno continua recebendo clientela todo dia, viu? Milhões de pessoas morrem todos os dias. E eu posso falar sem medo de errar que milhões delas caem dentro do inferno. Se nós tirássemos uma filmagem ou uma gravação dos gritos de horror, que deve ser isso aí, ia assombrar a humanidade. Mas por outro lado, o seio de Abraão, que é o paraíso, é o nosso paradeiro. Sabemos isso, irmãos. O reino de Deus não é feito de aparência. O Senhor falou assim, vocês não vão dizer, o reino meu aqui, porque meu reino já está entre vocês. Ele reinava sobre aqueles homens, e hoje ele reina sobre nós também. Ele sobre nós é rei, é o rei Jesus, e reina pelo Espírito Santo que ele enviou no seu coração. Pelo Espírito Santo em você ele reina, governa, instrui, ensina, protege, repreende e, pode ter certeza, transforma. Grande parte do nosso ser está em pleno processo de transformação. Até o final de nossa jornada, chegaremos lá, conforme Ele propôs para nós. A parábola do mordomo infiel que ele falou antes, mostrava o mordomo recebendo uma ação de despejo da casa. Ele tomava conta de uma casa e ia falar com ele, você vai ser despedido, pode deixar a casa aí. Ele falou, puxa vida, eu não tenho onde ir. Eu também não quero ficar pedindo esmola. Eu já sei o que eu vou fazer umas amizades aqui para quando eu sair daqui eu ter com quem encontrar. Sabe como é que é feito o despejo, queridos? Sabe como é que vem o requerimento de despejo do mordomo? É quando vem uma sentença de um médico e fala, pelo que eu vi aqui nos exames, infelizmente, nós não temos mais o que fazer com você. O mordomo vai deixar a casa. A casa fica no cemitério e o mordomo vê para onde que ele vai, se vai para o Hades ou vai para o seio de Abraão. Essa é a proposta. Nós somos apenas o mordomo dessa casa, porque nós não construímos nada. No dia que vier a ação de despejo, se você for amigo e amiga de Deus, você vai para as moradas eternas. Quem não for, vai para os gemidos eternos. É a palavra de Deus. Deus seja louvado. As orações são sempre feitas pelos irmãos que estão aqui do ministério. Alguém virá fazer oração aqui de agradecimento. Unidos, oremos a Deus. Alguma coisa muito diferente. Ele mesmo falou, nunca se ouviu que um cego de nascença pudesse recobrar a visão. Isso nunca aconteceu.
É algo muito maravilhoso, uma obra de restauração, de misericórdia. Não era obra para ter contenda, não era obra para criar confrontos, era uma obra de paz, obra de amor. Era uma obra para trazer muita alegria para todo mundo. Todos deviam se alegrar nessa obra. O grande problema, irmãos, é que dentro de cada ser humano nós temos aí o triste e maravilhoso direito de fazer escolha. Triste porque tem escolhas muito mal feitas que custarão muito caro. Maravilhoso porque Deus nos deu o direito de não sermos cativos à revelia de nossa vontade dEle. Mas nos dá direito de fazer escolha. E a boa escolha é maravilhosa demais. É exatamente uma coisa que a gente tem que entender bem. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Boas escolhas representam bons resultados. Más escolhas representam más colheitas. Quem semeia vento vai colher tempestade. Por isso, queridos, nós vimos que a primeira visão deles, e Jesus foi atrás desse homem, Jesus passando viu um homem, não foi casual, não foi assim, Jesus por acaso viu um cego, pode ter certeza que não foi isso. Jesus foi encontrar com esse cego, só que não tinha falado com os seus discípulos, ele tinha um propósito, porque ele fala aqui na frente, esse homem nasceu cego para que se manifestasse nele a obra de Deus, vocês perceberam? Então tudo estava programado. Esse homem tinha nascido cego porque um dia Jesus ia encontrar com ele. E tem muitas coisas que parecem más na vida do ser humano, mas no fundo é o caminho que Jesus escolheu para te encontrar. Não é maravilhoso? Embora seja estranho. Esse homem, o caminho dele encontrar com Jesus foi a sua cegueira de nascença, porque não foi uma cegueira adquirida, foi inata. Esse é o grande problema, porque essa cegueira não tem cura. Aliás, os judeus estimam isso aí, não é? Uma observação que alguns sinais que o Messias deveria fazer. Um deles precisamente era esse aí, curar um cego de nascença. É uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Até ressuscitar morto eles já viram, mas curar um cego de nascença não. Outra coisa que eles nunca tinham visto também é alguém conseguir expulsar um demônio surdo, porque eles falavam com os espíritos, mas o demônio surdo não escuta. E tem uma deficiência em alguns espíritos, e a Bíblia narra isso, que esses espíritos não podem ouvir, a menos que quem fale seja o Senhor. Porque tinha um que era mudo e surdo, e o Senhor falou, sai dele. Esse moço era lançado no fogo, na água, e ninguém podia expulsar aquele espírito. Quando Jesus foi ter com seus discípulos, eles estavam meio confusos, não podiam expulsar aquele espírito. E o pai do menino, Jesus provocando, para todos saberem o que estava acontecendo. Desde quando acontece isso com ele? Desde que ele é pequenininho, o Espírito lança ele no fogo, na água. É um sofrimento. Se o Senhor pode fazer alguma coisa para me ajudar, me ajuda. Como quem disse, seus discípulos não deram conta. O Senhor falou com ele, olha, se você puder acreditar, eu posso fazer. Aí ele se abaixou. Perdoa a minha incredulidade, Senhor, me ajude. Foi quando o Senhor mandou então esse espírito ir embora. Vocês percebem que o sinal do Senhor Jesus era para todo mundo dar glória, mas não dá glória. Irmãos, muitas coisas que Deus faz no nosso meio são motivo de contenda, de ataques. Mas sabe por quê? Isso sempre foi assim, não é novidade não. O mundo não gosta das coisas de Deus. Treva não gosta de luz, não gosta. Jesus falou, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz desse mundo. Vai chegar um momento que a noite vem, e quando chegar a noite, não dá mais para trabalhar. Sabe o que ele estava falando? Eu estou perto de você, você pode tocar em mim, anda comigo. Aonde eu estou, eu protejo vocês. Mas vai chegar um tempo que eu vou sair daqui, vai ficar escuro isso aqui, vai ficar complicado isso aqui.
Mas bem-aventurado que a terra continua numa noite densa, mas ele voltou no Espírito Santo que iluminou o nosso coração. Ainda que a terra continue na escuridão, Deus tem iluminado cada crente por dentro, para não andar nessas trevas que estão em fora. Quem pecou? Porque certamente eles não estavam com dúvida que alguém tinha pecado, eles só queriam saber quem é que pecou. Eles não perguntaram para o Senhor, alguém pecou? Não, eles já estavam afirmando, quem pecou, foi ele ou foram seus pais? O pecado do pai não pode ser computado no filho, o pecado do filho não pode ser computado no pai, porque pai não responde pelo pecado do filho, nem o filho responde pelo pecado do pai. O primeiro engano deles foi esse, que alguém, por ser filho, pelo pai ter pecado, ele poderia trazer essa marca, que era o pecado do pai. Isso não existe, irmãos. Mas o Senhor disse para ele, nem ele pecou, nem seus pais. Não que ele não tivesse pecado, precisa entender isso. Todos têm pecado, está escrito, não há nenhum justo sequer, nenhum só. Todos juntamente pecaram, se fizeram juntamente inúteis. Ele estava dizendo o seguinte, esse homem não pecou um pecado que provocasse nele essa circunstância. Isso não adveio a ele por um pecado particular. Mas pecados todos têm. Mas ele tem a solução para o pecado, é o único que tem solução para o pecado. E ele tem a receita. Vocês lembram que ele chamou um publicano, um cobrador de imposto? Falou com ele, vem, em outras palavras, me acompanha, você vai virar meu discípulo. E virou mesmo, tem um evangelho aí, escrito por ele. Me acompanhe. Ele chamava Mateus. Esse homem fez a maior festa, fez um jantar na casa dele, e os judeus têm alguém na mesa, chama comunhão de mesa, são pessoas que eles querem muito bem, ou de alguma maneira, interessam em se aproximar muito. Chamou seus amigos para aquela festa, e Jesus Cristo estava lá na festa. Que era um jantar, alguma comida. Aí os fariseus olharam e falaram assim, é interessante esse mestre seu aí. Esses mestres seus come com pecador, assenta com pecador. Jesus estava escutando, não falaram perto dele, mas ele sabe tudo. Ele falou, eu quero falar uma coisa para vocês. Quem precisa de médico é quem está doente. Eles são pecadores mesmo. Só tem uma coisa, eu sou médico. Eu tenho receita para sarar a doença deles. E vocês que acham que são muito bons, não precisam das minhas receitas. Mas eles precisam. Porque eles se julgavam bons demais, não tiveram receita do Senhor. Mas a eles foi menino. Sabe como é a receita do Senhor? É simples. A receita de Jesus Cristo é simples. Não peques. Vocês lembram daquela adúltera? Ela estava pronta para ser apedrejada, era um ardil, uma cilada, um dilema que Jesus foi colocado lá. Você sabe bem isso. Se ele falasse para não apedrejar a mulher, eles falariam, quebrou a lei de Moisés, que manda. Ele fala que representa a lei e os profetas e traz uma dispensação maior, quebranta a lei. Olha aí. Se ele mandasse apedrejar, falasse assim, esse homem que vocês falam que trouxe paz, mandou matar a mulher. Mas você sabe o que ele fez muito bem, ele se abaixou, começou a escrever na areia. Depois ele se endireitou. Eles perguntam, e então? Ele ficou de pé, olhou o olho de cada um. Quem é de vocês que está... Eu não sei o que ele escreveu na areia, mas eles leram. Alguma coisa que ele escreveu lá perturbou muito aqueles homens, porque quando ele fixou os olhos nele, ficou de pé e falou, quem de vocês aí está sem pecado, lance a primeira pedra nela. Eles olharam para o outro e perceberam que eles não podiam lançar pedra. Foram descobertos em seus pecados. Um virou as costas e foi embora. Ele escrevia na areia. Outro foi embora. Quando o Senhor levantou pela última vez, disse, cadê seus acusadores, mulher? Não ficou nenhum, Senhor. Essas perguntas do Senhor aí, mandou, todos foram embora. Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Olha a receita. Ele cura depois da receita da manutenção. Você está perdoado. Agora a manutenção do seu perdão é não peque mais.
É assim que o Senhor faz. Ele perdoa pecado e dá uma receita: para de pecar. Ah, mas ninguém consegue viver a vida inteira sem pecar. Quando pecar, arrepende, põe a boca no chão, chora, peça perdão, mas lute para não pecar mais. É essa a proposta do Senhor. Vá e não peques mais. Este homem era cego de nascença. E ele respondeu: ele não pecou, nem seus pais pecaram. É que tem um segredo meu com esse homem. Eu tive um encontro com ele hoje. Hoje é o dia de ser revelado uma coisa maravilhosa. Vou dar as minhas marcas, as minhas credenciais vão aparecer aqui. Só que ele podia curar o homem sem nenhuma dúvida. Ele ressuscitou Lázaro. Como pode um morto ouvir? Ele mandou Lázaro sair da sepultura com 4 dias. Ele poderia falar para o homem: vê, ele veria. Mas ele fez uma coisa aqui inusitada. Os irmãos já leram isso aqui muitas vezes, né? Já pensaram um mestre fazer isso? Não é nada tão bonito assim, não é? Aqueles escribas ficavam escandalizados de ouvir isso aí. Se ele tivesse pegado primeiro: me traga um copo de água, por favor, que eu vou fazer uma lamazinha aqui, né? Mas ele cuspiu no chão. Ele cuspiu no chão. E deve ter sido uma cuspida caprichada para poder fazer uma lama, hein? Cuspiu. Aquilo era horror. Aquilo era horror. Mas o Senhor estava ali exatamente mostrando isso aí, irmão. Ele estava desbancando essa postura religiosa, essa aparência de tudo. O Senhor estava desmontando. Fez uma lama com cuspe, que é um tanto nojento, hein? Mas era a boca do Senhor. Pegou lá, fez lodo, untou os olhos dele com lodo. Ele ficou todo borrado de lama. Lembra-te, homem, que tu és pó. Foi do pó que Deus fez Adão. Vocês lembram? Pegou a argila e modelou Adão. Foi do pó. Ali só esfregou o pó nele e mandou para um tanque. E olha que curioso. Nunca prestei atenção nisso. Vai-te ao tanque de Siloé, que significa o enviado. O enviado. Aqui está a figura do o enviado. O enviado de Deus estava ali, restaurando a visão. Os que falavam que viam, estavam ficando mais cegos. E os cegos passaram a enxergar. Ele foi lá, lavou-se no tanque e voltou vendo. E os vizinhos conheciam ele. Mas interessante, esse homem não era aquele que mendigava, que era cego. Aparece com ele. Mas ele fala: sou eu mesmo. Mas como se abrir os olhos? Ele não tinha visto Jesus porque ele era cego. Ele escutou a voz, mas ele não viu. Um homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e me vi. Onde está ele? Eu falei: não sei. Que ele mandou ir lá, eu voltei, mas já não vi ele mais. Mas eu voltei enxergando. E voltei com meu olho lavado, que eu lavei no tanque de Siloé. Jesus, irmãos, ele tem seu jeito de trabalhar, seu jeito de agir. Tem hora que parece que não é ele que está agindo, mas ele está agindo. Tem hora que está tudo confuso na sua vida, tudo parece que está de cabeça para baixo, mas já o Senhor chega. Ele sempre chega. Então o que ele fez? Cadê o homem que me curou? Eu sei que ele chama Jesus. Aí os fariseus escutaram isso aí, ficaram incomodados. Interessante, irmãos, são 3 visões diferentes. A visão do cego, a visão dos pais do cego e a visão dos religiosos. Cada um teve uma reação diferente. Os pais, olha o que aconteceu com os fariseus. Primeira coisa é que ele não podia curar ontem porque é sábado. É muita cara de pau, né? Não pode curar no sábado como se eles pudessem fazer isso também. Ora, quem está curando no sábado um cego de nascença tem autoridade para fazer o que quer. Irmãos, é muita cara de pau. Um dia o senhor estava andando com os discípulos, eles foram tinha uma plantação de milho verde, pegaram o milho e começaram a comer. E eles começaram a falar mal dele. Ah lá,
quebrando o sábado, quebrantando o sábado. O Senhor falou: vocês nunca leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus? Entrar no templo, comeram do pão da proposição, que não lhes era lícito comer. Olha, vocês não estão entendendo nada. Misericórdia quero, e não juízo. Vocês não estão entendendo nada. Quebrantando o sábado. Assim, o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado também. Ele pôs lodo nos meus olhos, lavei e vejo. A conclusão dos religiosos: esse homem não é de Deus, não guarda o sábado. A conclusão do cego: esse homem é de Deus. A conclusão dos pais: eu não vou entrar nessa guerra. Vocês percebem que cada um vai tomando sua posição? Nessa vida é assim, ó. Cada um vai tomando sua posição. A posição desse cego foi a mais bem-aventurada posição. Os religiosos nervosos não guardam o sábado. Mas alguém falava: mas eu faço uma pergunta para você. Como que pode um homem pecador fazer um sinal desse tamanho? Como pode? Eles voltaram a falar para o cego: mas como foi que ele te abriu os olhos? O que você fala dele? Olha o que o cego falou. O cego já começou a enxergar, irmão. Ele é profeta. Você viu? Já começou a atribuir ao Senhor outros nomes melhores. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego, por chamar os pais. Esse filho é o filho seu que vocês falam que nasceu cego. Como pode que ele vê agora? Nós não sabemos. Ele já está grandinho. Pergunta para ele. Sabe por quê? Eles iam ser expulsos da sinagoga, como se fossem amaldiçoados. Mas não tinha coisa melhor para aquele homem ser amaldiçoado na sinagoga e abençoado por Jesus, o próprio Deus, frente a eles. Quantas pessoas preferem a honraria dos homens do que a honraria divina, irmão? Olha, os pais vendo... Irmão, já pensou que um pai vê um filho que a vida inteira mendigava cego e ser covarde ao ponto de não confessar? Foi Jesus que fez isso. E vocês não sabem fazer, ele sabe. Vocês não podem fazer, mas ele pode. Mas pelo desejo de ficar ocupando uma honraria lá na sinagoga, negar a obra de Deus. Irmãos, o ser humano é assim. Aqui nós temos 3 tipos de ser humano. Um que combate a obra diretamente de Deus, outro que se acovarda, e outro que abraça e dá glória a Deus. Seus pais responderam: não sei. Agora, olha que interessante. Porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade de perguntar-lhe a ele mesmo. Ao que os escribas falaram: dai glória a Deus, dai glória a Deus. Seria alguma coisa assim: confessa a verdade, porque dá glória a Deus já estava dando já. Dá glória a Jesus, dá glória a Deus. Dai glória a Deus, nós não estamos aceitando a versão sua. Como que pode um barro no olho de um homem virar um poder de abrir os olhos? Como que pode? É no tanque do enviado. A água do enviado, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele abre os olhos. E aqueles que achavam que os olhos estavam abertos, continuaram cegos. E os cegos começaram a enxergar. Essa é a grande mudança de Jesus. O homem não pode nada fazer se não tiver a boa mão de Deus sobre ele. E a boa mão de Deus tem nome, o nome dele é Jesus. Ele é que abre os olhos. Ele é que às vezes põe um pouco de lodo nos olhos para depois você ver. E tem coisa que nós só enxergamos depois que nos lavamos. E é preciso que nos lavemos. Ninguém vai ver a Deus se não se lavar. O salmista perguntava: Senhor, quem vai morar no teu santo monte? O Espírito de Deus respondeu dentro dele: aquele que é limpo de mão e puro de coração. A purificação, a receita de Jesus é essa: não peques. E o resto ele faz por você. Corra do pecado, abrace a palavra e ele vai te ajudar. Eu vi alguém falar esses dias, escutei esses dias,
Eu quero viver o evangelho ao estilo americano. Pode viver o evangelho ao estilo americano, ao estilo... Irmão, nosso evangelho é ao estilo Jesus Cristo. Esse é o nosso estilo de evangelho. Evangelho que não está relaxado, mas está mantido a sua originalidade. Queres ver Jesus sem véu? Brilha mais e mais. Tem um hino antigo que falava assim: quer entrar no céu? Santifica-te. É assim que nós vamos se aproximar do Senhor. Se alguma coisa sujou a sua visão, embaçou a sua visão espiritual, a palavra é como a água que lava. Você entrou aqui hoje, não no tanque de Siloé, mas espiritualmente vai ser como um tanque de Siloé. O Senhor vai lavar seus olhos, você vai enxergar melhor. O que é que turbou a sua visão? A água da palavra pode lavar aqui hoje. Você passa a enxergar melhor a sua jornada, a sua caminhada. Aquele cego foi muito bem-aventurado. E ele foi seguro, hein? Ele não falou muito com aqueles homens. Mas como ele falava com... Aqui não fala quanto tempo ele conversou com seus pais. Olha aqui, irmãos. Ele foi bastante sarcástico. Várias vezes perguntaram para ele: como que aconteceu isso aí? Olha o que ele falou. Eu já falei com vocês tantas vezes. Por que vocês querem escutar outra vez? Aqui ele deu uma cutucada neles. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem virar discípulo dele? Ele provocou aquele homem. Sabe por quê, irmãos? Porque já tinha percebido o que estava naqueles homens. Operava ali um espírito de treva. Ele tinha visto: o que esses homens estão querendo fazer aqui é me criar em conflito. Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Mentira, nem de Moisés eles eram discípulos de si mesmos. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. Aí ele falou outra vez: nisso está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e ele me abriu os olhos, e vocês não têm poder para isso. Vocês não sabem nem de onde ele é, e ele vem cá e me abre os olhos, e vocês ficam achando ruim com ele. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores. Aí ele começou a falar agora, ensinar aqueles doutores da lei. Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a este ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, não poderia fazer isso. Vocês perceberam que ele começou a ensinar? Porque o Espírito de Deus que estava ali, trabalhando nele, já tinha inspirado aquele homem ali. Porque esses teólogos aqui, irmãos, eles conheciam, sabe o quê? A lei de Deus, mas nunca conheceram o Deus da lei. Tem muitos que conhecem a Bíblia de Deus, mas nunca conhecem o Deus da Bíblia. Bem-aventurados são aqueles em cujo espírito a palavra de Deus cria frutos, promove mudanças reais e significativas. Se esse homem não fosse Deus, ele não poderia ter feito nada disso. Nunca se ouviu falar que um homem cego de nascença pudesse ser curado. Ele devia falar com ele de volta: dai vocês glória a Jesus. E nós damos glória a Jesus, porque abriu nossos olhos. Nós também éramos cegos, não enxergávamos nada. O Senhor nos abriu os olhos, nos fez enxergar a eternidade. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso? Saber para onde você vai, por que você nasceu. As pessoas vivem aqui e não sabem por que nasceram, morrem sem saber por que morreram. E nós sabemos, nós estamos aqui numa breve passagem, é um tempo, um hiato. Já já nós vamos encontrar o nosso destino final. E Deus te abriu os olhos para você enxergar a palavra, a verdade, a justiça, o juízo, e crer em Jesus, e tê-lo como seu pessoal e único Salvador. Tu és nascido todo em pecado, e vem querer ensinar para a gente? Expulsaram ele. Quando eles expulsaram aquele homem, não por acaso outra vez, Jesus estava lá fora esperando ele. Quando ele saiu, Jesus encontrou com ele. Irmão, na sua vergonha, na sua humilhação, Jesus vai encontrar com você também. Pode guardar isso aqui. Todas as vezes que você for humilhado e humilhado, por causa da graça, da palavra de Deus, Cristo vai agendar um encontro com você na estrada da sua vida. Jesus encontrou com esse homem lá fora. Crês tu no Filho de Deus? A pergunta que ele fez. Quem é ele, Senhor? Quem é ele para que eu creia? Você já tem visto. É esse que está aqui falando contigo. Ele ajoelhou e adorou. Eu creio, Senhor. Que facilidade.
que os pais não tiveram, que os escribas não tiveram, que os fariseus não tiveram, mas os cegos tiveram. É coisa maravilhosa como que Deus acha no coração das pessoas mais machucadas a sensibilidade. Até aquele ladrão na cruz, na saída da morte, ele pegou uma carona com Jesus ali. Lembra-te de mim. E bem-aventurados são aqueles irmãos que conhecem o Deus das Escrituras. Conhecer a Escritura de Deus, tem muita gente que conhece, recita, de ponta a ponta, faz tratados, escreve livros, faz congresso, tem simpósio, mas não tem experiência com Deus. Se você tem experiência com Deus, dá glória a Deus. Esse cego teve experiência com Deus, e a experiência com Jesus tirou dele a cegueira, ainda fez ele adorar a pessoa do Senhor Jesus. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Ele veio tornar as pessoas cegas, ele estava dizendo o seguinte: aqueles que acham que veem, se julgam tão importantes, eles vão ficar cegos, porque eles não vão olhar para essa luz que sou eu. Mas aqueles que confessam que não enxergam, precisam de ajuda, é por isso que ele falou: eu vou anunciar a graça. Para quem quer anunciar a graça? Inicialmente para os pobres, para os machucados na vida, porque são esses que abrem o coração. E assim serão aqueles que se humilharem diante do Senhor e não se fizerem grande perante si mesmo nem perante o Senhor. A arrogância, irmãos, ela sempre fez confusão na vida do ser humano, mas a humildade sempre fez progresso. Diante da honra, vai a humildade. Eu não sei o que foi feito desse cego depois, mas uma coisa eu sei: certamente esse homem carregou para o resto da sua história essa lembrança. É impossível, onde ele fosse, ele teria que contar: eu nasci cego, vivi cego até Jesus me encontrar. É impossível. Irmãos, marca demais. Cego de nascença era um decreto definitivo até Jesus aparecer. Qualquer decreto definitivo na sua vida só dura até Jesus aparecer. Qualquer mal, qualquer maldição, qualquer insucesso, qualquer infortúnio só dura até Jesus aparecer. Ele faz muda. Eu estava sentado no banco, agora aqui estava lendo em Atos dos Apóstolos, Paulo falando o tanto que ele perseguiu a igreja, preso no fundo de um navio. Ele falou para o capitão: não segue viagem, porque o Deus de quem eu sou falou comigo que essa viagem não vai ser boa. Mas ele acreditava mais no comandante, no capitão. E foi muito difícil, ficaram 14 dias em tormenta, já não tinham mais esperança de viver. De repente Paulo fala com eles. É isso que é. Ele era cego também, mas para ele enxergar, ele ficou cego de verdade. 3 dias cego. Vocês lembram? Ficou 3 dias cego. Falei: Paulo, você acha que você enxerga muito? Você vai ficar cego. Depois que você se humilhar, eu vou te devolver as 2 vistas, a dos seus olhos e a do espírito. Por essa palavra, Deus vai te devolver a visão espiritual. Ouça essa palavra com atenção, dedica-te em orar, que a visão espiritual vai ser recobrada pelo dom do Espírito de Deus. Ele falou: fica tranquilo, comeu, ninguém tem comido nada até hoje, podem comer, porque o Deus de quem eu sou, que bonito, né? O Deus de quem eu sou enviou seu anjo, conversou comigo e falou comigo o seguinte: ninguém vai morrer. São 266 almas aqui, nenhuma delas morre. Deixaram o barco preso, o cego é outro cego que viu. A onda estava tão grande que começou a quebrar a popa do navio, a proa estava fixa. Alguma voz estranha, dessas mesmas vozes que falavam nesses escribas: matem os presos! Eles queriam matar Paulo, mas matando todo mundo, Paulo estava morto no meio. Matem os presos! A boca de Deus tomou outro: não! Vão todos para a praia, peguem vai nadando, quem souber nadar, quem não souber, pega o tábua do navio. Não morreu nenhum. É assim que funciona a obra de Deus. O cego que encontra com Jesus passa a ver. Esses que acham que vê tudo, quando encontra Jesus, fica pior.
porque além de não aceitar Jesus, ainda carrega o preço de ter renegado a verdadeira luz. Bem-aventurados são aqueles que podem confessar: eu era treva, até Jesus acender minha candeia. Eu era um pecador contumaz, até o Senhor Jesus apresentar-se a mim. Agora eu não sou um pecador contumaz. Toda vez que eu peco, eu erro, eu volto atrás, arrependo e conserto meus passos. E assim eu vou seguindo até o final da minha jornada. Coisa mais maravilhosa que existe, irmão, é poder enxergar a vida espiritual. Vocês percebem, para encerrar a palavra, que não faz sentido nós estar aqui? Faz sentido. Eu estou vendo umas velhinhas aí, igual eu mesmo, uns velhinhos aí. Qual que é o sentido de você estar aqui? Para que você nasceu? Para que você veio aqui? Já tem uma urna te esperando aí. Para que você veio aqui? Aqui que vem a luz abrindo. Eu vim aqui para conhecer Jesus, para ser conhecida dele. E agora, toda a verdade da criação vai ser revelada para mim. Isso é a razão da minha história. Eu só nasci para isso. Só nasci para isso. Nós não temos em nós mesmos, irmão, explicação para nada. Tudo do ser humano termina quando ele termina a vida. Os mais famosos vira estátua, vira placa de bronze, vira até livro, mas tudo inerte, tudo inerte. Mas aqueles que passam com Jesus aqui, eles não morrem mais. Não morrem mais. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, abrindo os olhos espirituais daqueles homens para a sua natureza escondida, ele se revelava por dentro, começou a brilhar seu rosto, seus pés, seus cabelos. Ali foram abertos a visão daqueles homens para a natureza de Jesus. E eles ficaram maravilhados, observando aquilo tudo. Quem é que se apresentou entre eles? Moisés e Elias. Mas Moisés tinha morrido. Mas o Senhor falou: os que estão em mim não morrem, mas saem dessa vida para outra vida. E profetizou acerca do caminho de Jesus. E foi tão bom aquele momento ali, que Pedro, num êxtase, ele deve ter sentido a virtude do Espírito Santo, imagino eu. Porque ele entrou em êxtase e falou assim: Senhor, é bom demais ficar aqui. Seus olhos abriram-se mais um pouco. Vamos fazer o seguinte: deixa eu fazer 3 cabanas aqui. Vamos ficar todo mundo morando aqui, porque esse aqui está muito bom ficar aqui. É assim que é muito bom você sentir a virtude de Deus. É muito bom você sentir dentro do seu coração a salvação. Você sente a salvação em você, irmão? Você sente a salvação, irmão? Sente a salvação em você? Eu me sinto um homem salvo, mas eu preciso continuar a fé. Mas eu me sinto. Se eu terminar minha carreira hoje, eu tenho certeza que eu vou encontrar com o Senhor. Se eu mudar meus caminhos, eu não tenho certeza. Mas se eu ficar do jeito que eu estou hoje, com meus defeitos, mas firme na fé, tenho certeza que eu vou encontrar com o Senhor. Assim seguiremos nós. E assim o Senhor vai encontrando conosco, como encontrou com esse homem, como encontrou com tantos outros, com aquele cobrador de impostos, com o pai de imposto, com aquele pai do menino endemoniado, e com tantos outros ele encontrou. Encontrou com você também. E vai encontrar tantas vezes quantas forem necessárias, para que a gente não perca a jornada. O Senhor Jesus falou assim: dos que tu me deste, sabe, são aqueles que são dados a Deus, são aqueles que ouvem a palavra e aceitam a palavra. Esses são dados por Deus. Dos que tu me destes, nenhum deles eu perdi. Portanto, se você estiver do lado de Jesus, você já venceu. Por mais difícil que seja a circunstância, a vitória já está garantida, porque Jesus nunca perdeu uma batalha. Nós vimos no passado exemplo de pessoas que entraram em situações completamente impossíveis de vencer e venceram, porque Deus estava com eles. Essa é a palavra de hoje para nós. O cego passou a ver, e você dá glória a Deus que você também era cega, também era cego. Eu nasci num lar cristão, você nasceu num lar cristão, mas nasceu sem enxergar. Se enxergou foi quando Jesus ungiu seus olhos. É como ele fala em Apocalipse: deixa eu pingar um colírio nos teus olhos para que tu vejas.
E esse colírio foi pingado nos teus olhos e você passou a enxergar a eternidade. A eternidade para o homem desse mundo, sabe o que é? É não morrer mais aqui mesmo. Isso parece mais com o inferno do que com a eternidade. Já pensou viver aqui e nunca mais morrer? Vendo as pessoas morrer, doença sempre, problema sempre, angústia sempre. A vida eterna aqui na terra é inferno. A vida eterna é no céu, onde tudo que é magnífico e maravilhoso está presente, irmão. Se nós não morrêssemos aqui na terra, seria uma espécie de maldição. Nunca mais morrer aqui e ver todas as pessoas morrerem e o mal nunca cessar. A eternidade está em Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trilhando Ele, chegaremos na eternidade. Deus seja louvado.